29. Salmo de número 29. Ô, Rafaela, quer fazer? Pode vir. Imaginei que você estivesse no Google. Mais para frente. Então a Rafaela vai fazer a leitura para a gente. Vai. Bom dia, irmão. Bom dia. Vamos começar essa manhã fazendo uma oração a Deus, agradecendo pela semana. Senhor Deus, Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos abençoou, nos guardou. Nós somos aqui como testemunho, Pai, da sua misericórdia, do seu cuidado, Pai, da sua graça, que foi dispensada em nossas vidas, Senhor. Obrigada. Obrigada também pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de, como irmãos, te adorar e também aprender da tua palavra, Senhor. Fala em nossos corações. Nos dê coração sensível à tua palavra, Senhor, e que ela trabalhe aquilo que precisa ser trabalhado em nós. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir em Gênesis, capítulo 12. É o Salmo 29? Não. Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Todos encontraram? Vamos ler os primeiros versículos e depois a gente vai ler uma segunda parte. Vamos começar no versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu da terra de Arã. Irmãos, vamos ler agora a partir do versículo 10. Nesse mesmo capítulo, Gênesis 12, a partir do versículo 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximara do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem seis que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é mulher deles, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que é minha irmã, para que considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Irmãos, a gente leu esses dois momentos aqui da vida de Abraão. Então a gente começa esse versículo ouvindo Deus dar uma orientação para Abraão, para onde ele deveria ir. E com essa orientação, Deus também faz uma promessa de que de Abraão seria uma grande nação, que o Senhor abençoaria nesse caminho por onde ele estava pedindo para que Abraão fosse, ordenando, na verdade, para que Abraão fosse. E Deus dá aqui as orientações e faz também uma promessa. A gente percebe aqui Abraão obedecendo essa ordem, pegando a sua família, o seu sobrinho, e indo em direção ao lugar onde Deus havia dito para ele ir. Mas logo em seguida, continuando a leitura do texto, a gente percebe um outro momento da vida de Abraão. Um momento onde Abraão tomou umas atitudes um pouco equivocadas, né? A gente vê aqui, o texto começa dizendo que havia fome ali na região onde Abraão estava e que por isso ele decide ir para o Egito. E além de decidir ir para o Egito, que era um lugar diferente daquele que Deus tinha orientado para que ele fosse, ele toma essa decisão também com Sarai, faz um combinado ali por medo do que pudesse acontecer, devido à beleza de Sara, e ele inventa uma historinha, inventa uma mentirinha ali, para que ele pudesse se livrar de um problema que ele imaginava que pudesse ocorrer. E aí, se a gente continuar o texto, se os irmãos continuarem a leitura, a gente vai perceber que, de fato, Sara chama a atenção das pessoas daquela região, é tomada
por uma pessoa ali daquela região, mas Deus revela que Abraão era o marido de Sara. E Abraão é envergonhado, ele tem a sua mentira exposta no meio daquelas pessoas. Por que eu peguei esse texto hoje? Eu fiquei pensando nesse texto porque ele me falou duas coisas. Uma delas é o perigo da gente adaptar o nosso coração às coisas que nós temos visto. Às vezes a gente recebe uma orientação de Deus, Deus nos dá uma ordem, uma confirmação no nosso coração daquilo que Ele deseja que a gente faça, mas a gente se perde por ficar olhando as coisas em volta, por achar que Deus está preso às circunstâncias. Abraão fez isso aqui. Ele tinha recebido há tempo antes uma orientação do Senhor com uma promessa. Abraão já sabia aqui quem era o Senhor. E ele confiava nele, então porque ele obedece no primeiro momento aquilo que Deus tinha pedido para que ele fizesse. Mas ele começa a observar a circunstância. E começa a perceber que naquela região está tendo fome. E aí ele acha que ele precisa trazer uma outra solução, que ele precisa ajudar Deus. A gente pode interpretar assim. Que ele precisava fazer alguma coisa, que aquilo que Deus disse para ele fazer não era o suficiente, que algo mais precisava ser feito. E por isso, Abraão toma uma decisão equivocada e se afasta daquilo que Deus tinha dito para ele fazer. E vive uma situação aqui que não precisaria ter sido vivida. E a gente também faz isso nas nossas vidas, irmãos. Às vezes a gente está debaixo da orientação de Deus, debaixo daquilo que Deus nos falou para fazer, no lugar que Deus nos falou para estar, mas porque as coisas se complicam, ou porque as coisas, a nossa interpretação, saem do planejado, a gente começa a questionar. E às vezes até tomamos decisões totalmente equivocadas, por esquecermos que não é o nosso controle que está ali, e sim do Senhor. E sim, é Deus que controla todas as coisas e governa todas as circunstâncias, sendo elas boas ou ruins. Nós não podemos deixar que a circunstância do que nos cerca nos façam obedecer mais ou menos aquilo que Deus tem dito para fazer. A palavra é uma só, a ordem é uma só para a nossa vida. Nós não podemos deixar que isso aconteça. E um outro ponto que me chama a atenção nesse texto é que nem tudo aquilo que é diverso é contra a vontade de Deus. Nem tudo aquilo que é problema é contrário àquilo que Deus tem nos planejado para aquele momento. O Senhor quem disse para Abraão fazer o que ele tinha que fazer. Vocês imaginam que o Senhor não saberia que viria uma fome para aquela região? Que as coisas ficariam um pouco mais adversas naquele momento? É claro que sabia, irmãos. E estava no propósito de Deus que Abraão passasse por aquele momento. Que Abraão passasse por aquelas circunstâncias. Como às vezes nas nossas vidas também está no propósito de Deus que a circunstância ruim venha, que o problema venha, que a dificuldade venha. E tudo isso está debaixo do propósito de Deus para nossas vidas. Nós precisamos entender que nem tudo que é adverso é contrário àquilo que Deus tem para nós. Às vezes é exatamente essa situação que o Senhor quer que a gente faça. É exatamente aquele momento difícil que o Senhor está nos levando para passar, pelo propósito dEle, pelo objetivo dEle nas nossas vidas. E a gente precisa entender isso. Nem sempre o que é bom está ligado à vontade de Deus e o que é ruim não está. Nós sabemos disso. Se nós pegarmos toda a história dos personagens bíblicos, a gente vai ver tantos momentos adversos, tantas dificuldades que eles passaram, porque estavam cumprindo aquilo que Deus os chamou para fazer. Não é diferente das nossas vidas, irmãos. Nós não podemos nos esquecer disso e no momento de dificuldade, desanimarmos, acharmos que Deus não está no controle, acharmos que Deus nos esqueceu, acharmos que a gente precisa fazer algo diferente daquilo que Deus nos chamou, daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Nós precisamos prestar atenção nisso e acalmar o nosso coração na certeza de que aquilo que o Senhor traz para nós é a sua vontade e confiar na orientação que o Senhor tem nos dado. Assim como Abraão passou numa situação aqui que poderia ter sido evitada, se ele tivesse escutado e entendido que é o Senhor que está no controle e que não precisava da ajuda dele, do jeitinho dele aqui para resolver coisa alguma, nós também podemos evitar algumas situações nas nossas vidas. Alguns lugares que nós nos colocamos, algumas circunstâncias que nós nos colocamos, por achar que Deus precisa da nossa intervenção nos propósitos dele. Então, que o Senhor nos ajude a entender isso, a caminhar em confiança e esperança daquilo que o Senhor tem falado para os nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, grandioso Pai, nós pedimos, Senhor, nos ajude, ó Pai, nos ajude a entender que o Teu propósito é muito maior
do que nós conseguimos compreender, do que os nossos olhos conseguem ver, ó Pai. É muito maior do que qualquer circunstância favorável ou não, Senhor. Nos traz essa certeza para o coração, Pai. Nos traz essa confiança, Senhor, de que nada abala o controle que o Senhor tem sobre as nossas vidas, o propósito que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Senhor, naquelas dificuldades, naquelas áreas que ainda temos dificuldade de entender, ó Pai, e perceber, Senhor, a sua orientação, Senhor, graças, Senhor, meu Deus, sobre as nossas vidas, Senhor. Trabalhe os nossos corações a cada dia, Senhor. Essa oração que fazemos, ó Deus, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, continuando então, vamos passar para os motivos de oração. Queria saber se alguém tem um motivo especial para fazer, Lali. Pelo meu primo, graças a Deus, ele está esperando bem, e pelo meu lar. Eu quero continuar por mim. Leda, Betinha. Para Deus suprir as necessidades, minha hora, Dona Juju. só agradecer. Oh, amém. Glória a Deus. Pastor, Do pé. Vamos orar por ela, né? Vamos conseguir na ordem, né? Maquer? Meu pai. Pelo seu Edson. Beta? Minha mãe. Sua mãe? Tá. Isabel? Minha família, minha saúde. Saúde. Isso. Tá. Aqui então o seu João já pediu. Tereza? Quero pedir o pelo de ouro, o da carne, toda a pessoa da minha família. Isso. Você? Família. Ricardo? Saúde, Rebeca. Seu Geraldinho, né? Vamos orar por ele também, né? Saúde dele. Queria também pedir que os irmãos continuassem orando por Rebeca. Ela estava com dengue, né? E agora está recuperando, né? Hoje já está bem melhor, mas vamos continuar, né? Orando, né? Por ela. Nós já avisamos aqui que sexta-feira que vem, agora nós teremos o culto da família. Então, queria lembrar as famílias aí dos irmãos para não perderem, né? Para a gente estarmos juntos aqui, né? Louvando a Deus. Orando pelas famílias da igreja. Então o pastor Zezinho estará conosco, será às 19h30, tá? Próxima sexta-feira. Bom, vamos avisar de novamente. Então nós vamos orar e logo depois da oração nós vamos separar para o estudo da lição. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer mais uma vez pela oportunidade, Senhor, nesse dia de estar na tua presença, te louvando, te adorando, Senhor, juntamente com os nossos irmãos. E queremos, Senhor, nessa hora colocar esses motivos de oração que foram apresentados aqui, Senhor. Ó Deus, colocamos cada vida que foi mencionada aqui nas tuas mãos e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor estenda, Senhor, sobre eles a tua graça, a tua misericórdia, Pai, trazendo, Senhor, restauração da saúde, abrindo portas, movendo, Senhor, tuas mãos, abençoando, Senhor, a família, o relacionamento, Senhor, o dia a dia de cada irmão. Pedimos, Senhor, tua graça também, Senhor, na nossa escola dominical, onde vamos estudar a tua palavra, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, Pai, e a tua mão, Senhor, esteja sobre nós. Abençoa, Senhor, os irmãos que não puderam estar aqui, que o Senhor esteja ao lado deles também nessa hora, Pai. Pedimos, Senhor, tua graça e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Então vamos nos separar para o estudo da lição, né? As crianças, os jovens que vêm aqui poderão ir, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Nós estamos seguindo a ordem das igrejas, e agora nós vamos ler a partir do verso 12. Nós hoje falaremos sobre a igreja em Pérgamo, tá? Na cidade de Pérgamo. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso 12, e nós leremos até o verso de número 17. Amém? Todos acharam aí? Nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Diz
Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outrosim, também tu tens os que da mesma forma sustentam as doutrinas dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Que Deus abençoe o texto que nós lemos para a nossa edificação. Nós estamos estudando, irmãos, o livro de Apocalipse, e no livro de Apocalipse nós temos já definido algumas coisas aqui, né, no livro. Os irmãos lembram que nós falamos que o livro foi escrito em 7 sessões paralelas, né? Então, cada sessão conta uma história, e na próxima sessão que ele vai falar, ele repete a história e acresce alguns elementos dessa história, né? Então, acontecimentos novos vão sendo recheados ali, para que no final de tudo chegue no capítulo 22, no ápice total, e aí então mostra o final da história e a volta do Senhor Jesus e os santos, né, no novo céu e na nova terra. As sessões, elas iniciam sempre com o nascimento de Cristo, a vinda de Cristo, o estabelecimento do reino, e sempre termina no juízo. Então ela vai começar com o início da igreja e encerra com o final da igreja, ou seja, o final do propósito de Deus, né, que é a salvação da igreja. A história também, que é contada aqui no Apocalipse, ela vai mostrando num paralelo as forças, né, do mal contra Cristo e contra a sua igreja. Então, é aquele período que nós falamos da tribulação em que a igreja vai viver, em que no finalzinho ela se intensificará, né, contra a igreja, e aí então será justamente o dia da volta do Senhor Jesus. Então, à medida em que a história vai passando e os elementos vão acontecendo, e a igreja sendo perseguida, sendo atribulada, sofrendo, né, passando pela tribulação, até chegar naquele momento em que Cristo então virá e levará a igreja para estar com ele. Outra coisa também importante aqui que nós vimos são a questão das 7 cartas, né? Então, as 7 cartas, elas falam da igreja em sua extensão e totalidade. Então, não são 7 igrejas apenas. As 7 igrejas representam a igreja do Senhor em todo o tempo. Então, só uma dica para os irmãos aí sobre isso. Se você observar o texto que nós lemos, aqui no capítulo, no versículo 17, do capítulo 2, no capítulo 17, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, note que a promessa que está sendo feita aí, ela não está sendo feita apenas à igreja de Pérgamo. Senão eu tinha dito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quando ele diz assim, às igrejas, ele já está referindo assim, que a promessa de Deus, ela não é feita apenas para a igreja de Pérgamo, mas a promessa, ela é feita para todas as igrejas espalhadas no mundo. Então, já que as 7 igrejas, por ser o 7 o número da totalidade, compõem todas as igrejas, em todos os tempos, em todas as eras, em todo lugar, né,
em que a igreja existe, então a promessa é feita para também todas essas igrejas, que são representadas pelas 7 igrejas. Tranquilo? Tudo bem? Ninguém tem dúvida? Tá. Então nós já estudamos a igreja de Pérgamo, a igreja de Éfeso, e na última nós estudamos a igreja de Esmirna, né? E agora hoje nós vamos falar sobre Pérgamo, tá? E aí eu queria pensar com os irmãos aqui que o tema dessa carta à igreja de Pérgamo é um alerta de Jesus sobre o perigo da igreja estar sendo contaminada pelo mundo, né? E aí, irmãos, eu queria parar um pouquinho aqui para a gente conversar sobre essa questão. Até onde, pensa aqui comigo, até onde a gente pode ir na atualização da nossa vida cristã, no mundo em que nós estamos vivendo, sem que o mundo contamine a igreja. Então, por exemplo, até quando e até onde a gente pode viver o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da modernidade que nós estamos vivendo, sem que isso afete a estrutura, né, da vida cristã. Até onde um cristão pode se envolver nessas coisas do mundo, né, em geral, que estão acontecendo, todas as coisas do mundo, sem perder a essência dos valores e dos princípios cristãos. Eu creio que esse, irmãos, é o maior desafio que nós temos como igreja, né, de não achar que a coisa não tem nada a ver, que isso é algo da modernidade. Então, vamos pensar, na época de Jesus, andava-se a pé, de camelo e de cavalo, né? Era a época. Hoje, a gente viaja de carro, viaja de avião, de trem, numa velocidade assim, totalmente diferente, não é verdade? Quando viajava, na época, né, também viajava de navio, às vezes uma viagem de navio demorava um mês, uma viagem para chegar no lugar. Hoje, de avião, gasta aí 10 horas, né, para ir, por exemplo. Se uma pessoa vai para a Europa, gasta de 15 a 20 dias de navio. E hoje no transatlântico, né, que tem uma velocidade muito maior. E de avião é 10 horas para ir na Europa. Então, a modernidade criou uma velocidade tão grande nas coisas, uma mudança tão grande nas coisas, que há um perigo de o cristão perder a essência do Evangelho, perder os valores do Evangelho, os princípios do Evangelho por causa da modernidade. Então, porque nós estamos vivendo um mundo totalmente diferente, moderno, nós os que somos mais velhos aqui sentimos muito mais essa mudança, né? É claro, né? Então sentimos essa mudança com muito maior intensidade do que os jovens que estão nascendo agora, não é? Mas as crianças e jovens que estão vivendo agora. Então, até quando isso pode acontecer sem que a gente perca a essência, sem que a gente perca os valores, sem que a gente perca os princípios cristãos para a nossa vida? É justamente isso que Jesus está alertando sobre a igreja ali. Vamos dar alguns exemplos, né? Hoje nós estamos vivendo num mundo onde a questão do sexo, né, tem sido tão banalizado e tão à mostra, né, no mundo. Não é verdade? Hoje, liga a televisão, né, não tem quase nada que não é puxado para o lado do sexo. Então, uma propaganda de carro é uma mulher seminua, uma propaganda de cerveja é pessoas seminuas, né? Os filmes estão cada dia mais apelando para essa área, as novelas que as pessoas assistem, os documentários, até as reportagens, né, estão mostrando essas coisas. E aí a gente pensa assim, até quando que isso não afeta a nossa vida como cristão? O que nós estamos vivendo? Onde a gente entende isso como normal, como natural, né? Então vamos pensar, gente, né? Vamos pensar essa questão do homossexualismo hoje, né? Aí as pessoas estão dizendo assim, mas isso é normal. Tá, no mundo isso é normal, mas para o cristão isso não é natural, porque o natural
É o que Deus fez, um homem e uma mulher. Até a política, né, pastor? Tudo. A política Virou tudo, né, Beto? virou tudo. Você vê que, não vou falar partido, mas existe fala de banheiro unissex para escola, de lugares públicos. Quer dizer, é uma coisa totalmente errada. Eu não tenho coragem de deixar minha neta entrar num banheiro que é unissex. Sim, pois é, e aí a gente vai mais, gente. Hoje, casais. Mas não vou falar mais, porque senão não vou atrapalhar. Mas... Tem, hoje, por exemplo, né? Hoje, o que é, estou dizendo, o que é normal. O que é normal não é natural, gente. Natural é a forma com que Deus fez e deixou na palavra. Mas o que é hoje normal é jovens, namorados, né? Terem vida sexual ativa antes do casamento. Pais permitindo que filhos durmam com o namorado ou namorada em casa, na casa. Né? Um dia eu estava conversando com um parente, aí ele contando, eu falou assim, é muito melhor eles estarem aqui no quarto aqui de casa do que estar num motel e correndo risco de serem assaltados, de passar por algum problema assim. Eu falei assim, mas aí a casa virou motel agora? A sua casa virou motel? Né? Onde está o respeito? Né? Onde estão os valores cristãos? Irmão, se a gente partir para outros lados, a honestidade, né? A fidelidade, né? O que é normal hoje, irmãos? Né? Tanta coisa que o mundo entende como normal, mas que não faz parte do propósito de Deus. Né? Famílias totalmente desestruturadas. Hoje, raramente nós temos uma família que não tem alguém da família, né? Se não for direto, pelo menos de forma indireta, envolvido com droga, com alcoolismo, separação, divórcio. Nada disso faz parte do propósito de Deus. Então, hoje tem pessoas que já estão casadas aí pela terceira vez. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Então, como é que nós podemos entender, irmãos, né, um casal crente? Se o casal é crente, né? Claro que tudo tem exceção. Se os dois não são crentes, um deles só que é crente, aí é diferente. Mas como é que nós podemos entender, né, um casal crente mesmo, servo de Deus, os dois são servos de Deus, né? Não olhar os princípios de Deus para a vida dele, da família, né, e vivendo dessa forma. Gente, isso não faz parte, né? E é esse que é o perigo. Essa carta, irmãos, vem justamente alertar isso, do perigo das coisas do mundo começarem a se transformar em questões naturais dentro da igreja, e a igreja começar a viver combinada com o mundo e vivendo como se fosse tudo comum, natural, né? Aquilo que está vivendo. Não é, irmãos, não faz parte do propósito de Deus, e a carta aqui vem explicar isso. Qual era a cidade de Pérgamo? O que era a cidade de Pérgamo? Pérgamo era uma das cidades da Ásia Menor, e durante muitos anos ela foi a capital da Ásia, né? E depois tornou-se a principal cidade da Ásia Menor, porque no reinado de Alexandre, 300 e poucos anos antes de Cristo, ela foi a principal cidade da Ásia. Pérgamo tinha algumas coisas assim muito importantes em Pérgamo. Então eu vou citar algumas coisas assim que fazia da cidade como se ela fosse mesmo uma cidade muito importante. A palavra Pérgamo significa, o termo Pérgamo, né? A palavra significa casado, né? E depois eu quero fazer um paralelo sobre essa expressão, tá? Mas a cidade, irmãos, Pérgamo era uma cidade com um passado extremamente glorioso, né? Foi uma cidade muito importante do Império Romano e antes do Império Romano. Havia na cidade, no ponto alto da cidade, que a cidade era dividida em duas partes, havia uma parte baixa e a parte alta. Na parte alta
era a parte onde havia os templos dedicados aos deuses, né? E o templo dedicado a Zeus, né, um deus grego, né, do panteão grego, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, juntamente com o templo da Diana lá em Éfeso, lembra? Nossa, da Diana, né? Então era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Existia vários templos a vários deuses, mas existia um templo especial na cidade que era dedicado a um deus, né, que era chamado Esculápio, que era o deus da cura, né? E esse deus tinha um templo, e juntamente com o templo existia lá na cidade uma faculdade de medicina. Então, não sei se os irmãos já viram isso, mas essa imagem desse Deus era uma serpente. É por isso que no símbolo da medicina, hoje é uma serpente. Então é voltada para a época desse Deus, chamado Esculápio. Esse Deus, as pessoas misturavam ali ciência e misticismo. Então eles aplicavam a ciência e ao mesmo tempo adoravam Deus para que a pessoa fosse curada. Então toda pessoa que recebia cura, mesmo que fosse pela ciência, pela medicina, era encarado como uma obra do Deus chamado Esculápio. E por causa de Pérgamo e por causa desse templo lá, desse Deus, existia mais 200 templos espalhados pela Ásia e pelo Egito e outros lugares ali do mundo conhecido, né? Como templos a esse Deus, onde também se praticava. Então pessoas vinham de longe para estudar em Pérgamo, para fazer medicina em Pérgamo, e depois voltavam para suas cidades, por isso tornava a cidade importante. Pérgamo também, irmãos, tinha, além do templo a esse Deus, né, existia em Pérgamo também uma coisa muito, que tornou-se muito conhecida e que era muito interessante. Na época de Ptolomeu, o rei do Egito, aconteceu que Pérgamo foi, por causa da faculdade, foi construir uma biblioteca. E a proposta de Pérgamo era fazer uma biblioteca que fosse a maior do mundo. A maior biblioteca do mundo antigo era em Alexandria, né? Lá no mundo egípcio, né? Então, e lá usava-se para escrever os livros um elemento que era chamado de papiro, né? Que era feito de uma planta do junco, né? E fazia um tipo de papel do papiro e escrevia nesse papel. E aí, como Pérgamo queria concorrer com Alexandria na biblioteca para tornar-se a maior biblioteca do mundo, o rei Ptolomeu do Egito, faraó, pediu que exportassem papiro para Pérgamo. E aí então eles desenvolveram um novo elemento para fazer anotação, escrever. Eles começaram a tratar couro de animal e fazia o couro ficar bem fininho, né, e escrevia no couro. E aí o couro passou a ser chamado pergaminho, por causa de Pérgamo. Então, nós já vimos isso, né, na época apostólica, existiam os pergaminhos, existem até hoje pergaminhos, que eram pedaços de couro tratado para que escrevesse. Então foi desenvolvido isso em Pérgamo, né? Então por isso chama pergaminho. Existia também na cidade de Pérgamo um templo ao imperador, para adoração ao imperador. E aí foi o primeiro templo erigido a um imperador romano vivo, Augustus. Então foi o primeiro templo, porque os outros templos que tinham para o culto do imperador eram de imperadores que já haviam morrido. Mas na época de Augustus, então fizeram esse templo em Pérgamo. E ali então estava a adoração. E é por isso então que Jesus fala aqui que havia o trono de Satanás na igreja de Pérgamo. Porque ali estava o templo para a adoração do imperador, enquanto o imperador ainda era vivo. Outra coisa que tornava a cidade de Pérgamo importante é que não só o fato de ter esses templos e essas construções tão grandes, né, é que a medicina de Pérgamo
espalhou-se por toda a região conhecida. Então, pelo fato de ter a escola, então remédios eram espalhados e desenvolvidos. Por exemplo, quando a gente for ler a carta de Laodiceia, nós vamos ver que Jesus aconselha a igreja de Laodiceia comprar colírio para os olhos. É porque Pérgamo, na faculdade de Pérgamo, desenvolveu um unguento em que passava nos olhos das pessoas que tinham um problema de visão e que trazia cura para as pessoas. Então a influência de Pérgamo era então geral, né? Então, tanto na medicina, como na cultura e como também na idolatria. E a igreja, irmãos, estava inserida nessa cidade e vivendo dessa forma. Então nós vamos começar lendo o texto agora e vamos começar explicando o texto dentro desse contexto da cidade. Tá bom? Então, abra de novo sua Bíblia lá no capítulo 2, a partir do verso 12. E aí, o texto diz assim: ao anjo da igreja, nós já aprendemos que o anjo da igreja era o líder da igreja lá, em Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, está falando sobre Jesus, né? E a espada que sai aqui no verso 17, no verso 16, diz que a espada ela sairia da boca de Jesus, né? E nós já aprendemos pela palavra de Deus também que a espada de 2 gumes é a palavra de Deus, né? Então é a palavra de Cristo. Então está dizendo, essas coisas escreve aquele que tem a espada afiada, que tem a palavra, né? Que é como uma espada afiada de 2 gumes. Isso quer dizer que, por ser afiada de 2 gumes, né, irmãos, porque a espada, normalmente, ela tinha só um lado de corte. Nesse caso, ela cortava dos 2 lados. Então, quer dizer que a espada agia tanto para um lado como para o outro. A influência da palavra, onde a palavra entra, né, como a palavra penetra. E aí ele diz assim, ainda no versículo 12, aliás, no versículo 13, ele diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Então, nós já falamos sobre o fato de ter um templo, a adoração ao imperador. E aí diz assim: e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então veja, nesse templo, onde Jesus falou que existia o trono de Satanás, que era o templo de adoração ao imperador, conta a história de que Antipas, que era pastor da igreja de Pérgamo, ele foi, pela perseguição, pelo império, foi colocado à prova. E aí pediram para ele, impuseram para ele negar Jesus, né? Porque como tinha um templo, e todos os anos, uma vez por ano, todo súdito do império ali próximo tinha que ir ao templo do imperador para adorar o imperador. E ao chegar no templo, ele tinha que fazer uma confissão. E essa confissão César é Senhor. Então todo súdito do império, ao chegar no templo, ele tinha que fazer essa confissão e levar Antipas para esse templo, para esse lugar. E era o pastor da igreja em Pérgamo. E aí disseram para ele: então declara que César é Senhor. E ele negou. E eles tomaram, então, segundo a história, tomaram um touro de bronze, né? E feito de bronze, e colocou Antipas dentro do touro. O touro era oco. Colocou Antipas dentro do touro e colocou fogo, até que o bronze todo ficou vermelho, né? Do fogo, o metal todo incendiou, ficou vermelho, e Antipas foi morto ali, né? Por isso o texto está dizendo: a minha fiel testemunha, que foi morta onde Satanás habita, né? Ou seja, onde existia o trono de Satanás e onde Satanás habitava. E aí, mas Jesus elogia os irmãos em Pérgamo por não negarem a fé. Então ele estava pensando em Antipas e estava pensando nos outros irmãos da igreja que mantiveram fiéis. Então existia dentro da igreja 2 grupos de pessoas:
Aqueles que estavam se mantendo fiel, suportando prova, não negando o nome de Jesus, não negando a fé, mas existiam aqueles outros que estavam sendo contaminados pela influência do mundo em Pérgamo. E aí Jesus então vai tratar dos dois ao mesmo tempo. Então esses que são os fiéis, Jesus elogia. Jesus diz: olha, vocês mantiveram como testemunhas fiéis, e aí não negaram a fé, mesmo nos dias de Antipas. Ou seja, quando estava acontecendo isso com Antipas, quando Antipas estava sendo morto, os adoradores do trono de César, ou seja, de César. Então, quando ele estava sendo posto à prova, quando ele estava sendo queimado, ele diz assim: eles mantiveram fiéis. Então, quando ele diz assim, mesmo nos dias de Antipas, ele está dizendo, naqueles dias, quando aconteceu isso com Antipas, um grupo da igreja conservou a fé e conservou fiel diante de Deus. Isso é importante, irmãos, ressaltarmos, porque quando a gente percebe que algumas coisas estão acontecendo com irmãos nossos de perseguição, a tendência do cristão é enfraquecer na fé, pensando, eu vou ser o próximo. Então, quando a perseguição atinge uma igreja, e quando os membros da igreja começam a ser mortos por causa do Evangelho, então a tendência é os outros esfriarem e correrem o risco de negar, e muitos negaram a fé. Muitos, deixaram e negaram para salvar as suas vidas. Mas aqui, no caso, Jesus está dizendo que há um grupo na igreja, que mesmo diante da prova, mesmo vendo o pastor da igreja sendo morto por causa do Evangelho, e se mantendo fiel, e morrendo por causa do Evangelho, havia um grupo que se manteve firme, e não abandonou, e não negou a fé, E aí a igreja suportou essas provas, então, extremas, E Antipas sendo morto, e a igreja ainda se manteve fiel. E aí Jesus vê que essa igreja, que há um grupo dessa igreja que não negociou a fé, não negociou a verdade e se manteve fiel. Versículo 14 ele diz assim, aí ele começa falando do outro grupo agora. Ele diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas. E aí vai citar duas coisas, Tenho contra ti algumas coisas, duas coisas. Ele diz, a primeira delas, ele diz assim, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Então existia um grupo dentro da igreja que sustentava a doutrina de Balaão. Vamos voltar lá na história para pensar em Balaão. Quem foi Balaão, irmãos? Balaão era um profeta do Senhor, que lá no livro de Números, do capítulo 23 até o capítulo 25, ele foi chamado por Balaque, rei dos Moabitas, para amaldiçoar Israel. E aí o rei ofereceu dinheiro para ele amaldiçoar o povo de Israel. Mas toda vez que ele ia amaldiçoar, ele não conseguia. Ele dizia para o próprio Balaque, dizendo, aquilo que o Senhor me falar, eu vou dizer. E aí não conseguia amaldiçoar. E aí no final de tudo, quando estava no finalzinho de tudo, ele declarou claramente para Balaque, dizendo, olha, contra Israel não vale encantamento, não vale maldição. Disse, então não adianta, você está querendo que eu amaldiçoe, mas eu não posso amaldiçoar, porque não vale maldição e encantamento contra Israel. Mas ele ensinou Balaque uma coisa. Ele disse assim, olha, você tem aí dentro do povo as jovens, que são as mais bonitas. Então, faça o seguinte, faça uma festa de adoração ao ídolo, de vocês, que vocês temem, Beal, Peor, que era o ídolo. Então faz uma adoração a esse ídolo, mata animais para oferecer em sacrifício a esse ídolo, faz uma festa e manda as jovens convidar os jovens de Israel para vir na festa. E aí, enquanto eles estiverem na festa, aí elas vão se curvar diante do ídolo no momento da adoração. Eles vão ficar com vergonha. O que eles vão fazer? Eles vão se curvar junto. Olha a estratégia. E eles vão comer a comida que foi sacrificada ao ídolo. E aí chama esses jovens para se prostituírem. E eles vão se deitar com as jovens de Israel. E Balaque fez isso. E aí a ira do Senhor deu ruim, muito ruim. Diz o texto que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Irmãos,
porque Deus viu isso, né? E aí, olha que situação tão extrema que foi. Deus mandou que todo chefe das tribos que adoraram, que tivesse alguém que adorou aquele ídolo lá juntamente com as mulheres, fosse enforcado. E Moisés mandou que enforcasse. Enforcaram todos os chefes das tribos. Então pensa, irmão, né? Morreram os chefes porque eles não cuidavam dos outros e permitiu que acontecesse isso. E aí, sabe quando cessou a praga, irmãos? Só cessou a praga quando Finéias, filho de Arão, viu dentro de uma tenda um israelita, um jovem israelita, se prostituindo com uma moabita. E ele pegou uma lança e ultrapassou os dois com a lança. Eles estavam lá deitados, ele veio e furou pelo ventre, pegou nas costas de um, né, e o ventre matou os dois. Aí que a ira do Senhor cessou contra o povo de Israel. Então, qual é o problema aqui que Jesus está falando? É a influência. A influência pagã do mundo pagão no meio da igreja. É a questão, não tem nada a ver. Não é assim? Começa, porque isso é progressivo, irmãos. Isso é progressivo. O não haver tem nada a ver, começa com uma coisa pequenininha. Uma coisa pequenininha. Começa com beber uma cerveja numa festa, e aí um dia embriaga. Começou com uma coisa que não tinha nada a ver. Começa com não tem nada a ver, né, usar uma roupa mais curta, daí a pouco já está mostrando o corpo com indecência. Não tem nada a ver, né? A gente começa a pensar nas coisas, não tem nada a ver, não tem nada a ver, daí a pouco está fazendo aquilo que é contrário à palavra de Deus. E é isso que aconteceu aqui, né? Nós já somos aqui, a maioria a gente já adulto, então não tem muito, mas a moçada de hoje, rapaziada, os filhos, nossos netos, se a gente não ficar de olho aberto, não ficar em cima, depois você não vai conseguir controlar. É um caso até engraçado. Meu neto quis dormir com a namorada lá em casa. Aí dormiu um dia. Eu peguei e falei para ele, eu não quero isso aqui não. Não quero isso na minha casa. Aí ele não obedeceu. Aí eu falei para a moça, olha, gosto de você, aqui tem um tanto de quarto. Você pode dormir aqui o dia que você quiser. Aí você vai dormir num outro quarto. Eu não quero você dormindo com o meu neto. Porque eu falei com ele, ele não obedeceu. Aí ele fica vibrando, sabe? Vai lá, e abre a porta da cozinha para ela poder entrar e ir para o quarto, sabe? Quer dizer, e eu tenho que estar em cima para poder cortar. A gente... E tem a conversa, né? Aí eu comentei, alguém virou, não, mas é preferível ele estar dormindo naquele... Não, senhor, ela vai embora mais cedo. Para a casa dela. Ela não tem que ficar lá, ou ele tem que vir embora mais cedo, ele não tem que dormir lá, não. Por isso que Paulo virou e falou. Então essas coisas a gente tem que ficar muito esperto. Porque é o seguinte, nós não temos perigo mais, nós não temos perigo. Mas a palavra de Deus orienta. Paulo falou assim, olha, mas aí veio o castigo de Deus, porque você aceitou. Está aceitando ali, está sendo conivente. Aí a palavra de Deus diz para os jovens que é melhor casar do que viver abrasado. Não é? Então, às vezes começa o namoro com muita liberdade, daí a pouco está com problema. Não é? Então, o problema do mundo, irmãos, é que o mundo ele não ataca de uma vez. Né? O mundo chega tudo e propõe de uma vez, irmãos. A coisa ela é de forma silenciosa, vagarosa. Quer ver, irmãos? Infidelidade. Nenhum crente sai para a rua disposto a cometer infidelidade. Né? Nenhum crente vai sair para a rua falando assim, hoje eu vou ficar com uma outra pessoa, né? que não é o parceiro. A pessoa que não é crente aí é diferente, mas o crente não faz isso. Né? Então, onde é que começa a traição, irmãos? A traição começa com uma conversa com o sexo oposto. Né? Como se diz, aí, sim, às vezes o marido com a colega de trabalho,
né? Então começa a conversar, a colega expõe as dificuldades que está enfrentando no casamento, e aí dá conselho, né? Desse conselho passa depois a virar um flerte, aí depois do flerte passa um dia para tomar alguma coisa no barzinho para poder, no finalzinho da tarde, que chama de happy hour, né? Então no finalzinho da tarde, aí daí a pouco acontece. Às vezes acontece com uma carona, né? Estou dando carona, estou prestando um serviço, estou ajudando, né? Uma carona, levando uma pessoa do sexo oposto sozinho no carro, aí daí a pouco já acontece o problema. Está vendo, irmãos? Porque o mundo, a influência do mundo e do pecado, ela não vem de uma vez. E aqui, pensa, irmãos, aquilo que estava acontecendo na igreja em Pérgamo era algo que foi feito como Balaão fez. A coisa é uma sedução do mundo para aquilo que estava acontecendo na vida da igreja. Por isso que tem que tomar cuidado. Jesus está dizendo: eu tenho contra vocês, porque tem um grupo de vocês que estão assim. E o segundo grupo? O segundo grupo aqui, ele fala assim, os nicolaítas. Lembra que nós falamos dos nicolaítas? Os nicolaítas diziam o seguinte, que não tinha nada a ver, que aquilo que você fazia no corpo não afeta a sua alma. Então tudo que você fizer no corpo não tem problema. A matéria é má, o corpo é mau, então tudo que você fizer no corpo não tem problema. E diz assim, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Ou seja, onde tem mais pecado, tem mais graça para perdoar. Então quanto mais a pessoa pecar, mais graça ele vai receber de Deus para perdoar o pecado, né? É isso os nicolaítas diziam. Então não tem nada a ver, não tem problema nenhum a imoralidade, porque a imoralidade ela não afeta a alma, ela só afeta o corpo. E Paulo falou, irmãos, que afeta o corpo, mas o corpo de Cristo. Paulo falou que o pecado que afeta, todo pecado é fora do corpo, mas o que afeta o corpo de Cristo, qual que é o pecado que afeta o corpo de Cristo? Ele diz a imoralidade. É ela que afeta o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo está sendo colocado, né, em prostituição. Então quando um membro está vivendo uma vida de pecado na área sexual, ele está contaminando a igreja. É por isso que Paulo falou incisivamente contra aquele irmão lá de 1 Coríntios capítulo 5, que era para entregar ele para Satanás, né? Porque quem se une a uma prostituta torna uma só carne com ela. Então Paulo diz, eu jamais vou pegar o corpo de Cristo e expor à prostituição, à meretriz, né? Então por isso e aqui era o que estava acontecendo com a igreja de pé. Por isso a sentença, irmãos, ele diz assim, ó, eu vou pelejar contra eles com a espada da vida, beleza? Uma jovem falando que ela sempre ouviu desde pequena maneira dizer o seguinte, que a porta mais larga que tem e a melhor porta que tem para o inferno, eu não tem nada a ver. Eu não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É porque, né, uma coisa vai puxando. Quando o cristão fala não tem nada a ver, é porque já tem tudo a ver. É porque essa é a resposta, né? Quando alguém vai orientar, aí a pessoa que está vivendo, ele se vira, não, mas isso não tem nada a ver, né? Então, tranquilo aí, pergunta, irmãos? Não? Então, seguindo, aí no versículo 14 ele falou então sobre esses dois grupos, né? Os que estavam seguindo o conselho de Balaão, a doutrina de Balaão, e os outros que estavam seguindo as obras dos nicolaítas, né? Então Cristo começa a ver que o nível moral da igreja estava baixando. Então olha o versículo 15, ele diz assim, ó, outros cinco tens também da mesma forma os que sustentam a doutrina. Então existia um grupo na igreja que defendia isso. Então o nível moral da igreja estava afetado, porque enquanto tinha um grupo que estava permanecendo fiel, tinha um grupo dentro da igreja sustentando, dizendo, não, é assim mesmo, não tem nada a ver, tudo está certinho, é isso mesmo, né? Então o nível espiritual da igreja estava afetado, porque enquanto tinha um grupo que era testemunha fiel, existia um grupo que estava vivendo, né, o mundo dentro da igreja, né? E aí não é de exagerar, irmãos, que a palavra de Deus fala justamente isso, né? E Cristo odeia os nicolaítas,
porque na carta a Éfeso, ele diz assim, que Éfeso odiava os nicolaítas. Ele diz, eu também odeio. Lembra? Lá na carta de Éfeso. Então, ele diz aqui, capítulo 2, deixa eu achar, verso 6, tens contudo a teu favor os que odeiam as obras dos nicolaítas. Ele diz, as quais eu também odeio. Jesus está dizendo. Então, os que estavam aprovando a doutrina dos nicolaítas estavam contra Cristo, né? E estavam dentro da igreja, e Cristo dizendo, né, que odiava isso. Agora, irmãos, uma outra coisa também interessante é que Jesus identifica onde estava o erro da igreja. Então ele citou essas duas coisas, mas ele diz onde que estava, o lugar onde estava, né? Então, se você observar agora, no versículo de número 16, ainda no versículo 14 e 15, ele fala assim que dos dois pecados, né, da igreja, os que aprovavam a doutrina de Balaão e os que sustentavam a doutrina dos nicolaítas. Mas ele fala que esses estão onde Satanás habita. Então, onde é que a heresia, o pecado, onde que ele reside? Ele reside justamente na sede onde Satanás está dominando. É onde Satanás está dominando. E aí, uma coisa interessante aqui é que o lugar onde Satanás habitava era onde estava o seu trono. E o que a Bíblia fala, irmãos? A Bíblia fala que Satanás é um ser inteligente, inescrupuloso. Jesus chamou ele de o príncipe desse mundo. Paulo falou que ele é o príncipe da potestade do ar. Ele tem um trono, ele reina, ele tem um exército, né, que ele domina de anjos caídos, né, de demônios, né, um exército de espíritos malignos, e aí que são dominadores desse mundo tenebroso, são forças espirituais do mal, o apóstolo Paulo falou. Então, Satanás, ele tem um controle, o domínio, né, dos seus anjos caídos. E onde Satanás tem um trono, isso significa que Satanás está reinando. Então, na igreja lá na cidade de Pérgamo, a igreja estava justamente inserida num contexto de uma cidade onde havia um trono dedicado a Satanás. Então, não era uma igreja de Satanás, mas era um lugar onde Satanás dominava, estava dominando, né? Por isso, então a igreja estava sofrendo ali. Ela habitava num lugar sombrio, né? Porque Satanás odeia a luz, irmãos. Satanás é das trevas, né? E os homens que estavam sob a influência de Satanás estavam vivendo nessa escuridão, né? Da escuridão do engano, da falta de compreensão, da falta de vida moral, né? E aí agora vem o julgamento de Cristo. Versículo 16 ele diz assim: portanto, arrepende-te, se não venho contra ti sem demora, e contra eles. Quem são esses aí? Eles. Quem são esses? Eles que ele está falando. Justamente aquele grupo da igreja que estava vivendo dessa forma, seguindo a doutrina de Balaão, sustentando a doutrina dos nicolaítas. Então ele está dizendo aqui: eu venho contra eles com a espada da minha boca. Lembra, irmãos, no último dia Paulo disse que quando Jesus vier, ele destruirá o anticristo com a palavra que sair da sua boca, né? Então Jesus está anunciando o julgamento agora, e ele dizendo: eu vou pelejar contra eles. E aí, quando Cristo peleja contra alguém, não há como sustentar, né? Então é castigo, né, sofrimento e juízo sobre a vida. Mas Jesus faz também promessa aos vencedores. E aí, aqui nas promessas, eu queria chamar a atenção dos irmãos. Olha que coisa bacana. Quer ver? Presta atenção aí. Versículo 17, ele diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele diz: ao vencedor. Aí ele fala aqui que vai dar três coisas. Olha aí. Primeira coisa que ele diz: dar-lhe-ei que se alimente do maná escondido. Lembra do maná que caía no deserto, irmãos? Então, quando o povo entrou na terra prometida, cessou o maná. Você não caiu mais maná.
Mas Deus mandou que colocasse o maná dentro de um pote, e esse maná foi colocado onde? Os irmãos lembram? Na Arca da Aliança. Na Arca da Aliança tinha 3 coisas: tinha os ossos de José, a vara de Arão e uma parte do maná dentro da Arca da Aliança. Quando Jerusalém foi destruída, antes do Império Babilônico, a arca se perdeu, sumiu. Aí a história conta assim, há um elemento da história dizendo que, entre os judeus, a história dos judeus, que um rabino tomou o pote com o maná e escondeu numa fenda de uma rocha. E que quando o Messias viesse, o Messias ia tirar o maná dali, ia multiplicar o maná e dar para todo mundo. Então, todos os crentes, na época. Então, Jesus está dizendo aqui, como se Jesus estivesse contando essa história. Ele está dizendo assim, quando ele vier, ele vai dar para os vencedores o maná escondido. O que significa isso? Alimento espiritual para a vida. Então, Jesus está dizendo, maná era o alimento. Aqueles que vencerem, aqueles que forem os vencedores, diz assim, eu vou alimentá-los eternamente. Alimento para a vida. Aí tem uma segunda bênção prometida. Olha a promessa aí. Ele diz assim, dar-lhe também uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca. Que tem 2 sentidos da pedrinha. No julgamento entre os gregos lá, existia uma forma de absolvição do julgamento. Os jurados que estavam no julgamento, eles diziam inocente ou culpado através de pedras. Então uma pedrinha preta era culpado, a pedrinha branca era inocente. Então quando o réu recebia uma pedrinha branca, dizia assim, você está livre, você não é culpado, você não vai ser condenado. Então Jesus está dizendo, vou dar uma pedrinha branca, porque você não será condenado. O vencedor não será condenado, ele já passou da morte para a vida. Ele foi julgado por seus pecados em Cristo. Então, ele está livre. Olha, essa pedrinha branca será colocada na sua mão. E diz Jesus, na sua mão direita. Então, ele vai ver a pedrinha, vai mostrar a pedrinha, dizendo, eu sou livre. Eu fui livre por Cristo Jesus. Então, é a libertação. Mas o texto aqui diz também dessa pedrinha uma coisa importante. Eles pegavam as pedrinhas brancas como ingresso para entrada em coisas públicas, shows, eventos públicos. Então, ele recebia a pedrinha, era como se fosse um ingresso para ele entrar naquele lugar, o direito que ele tinha de entrar no lugar. Então, ele chegava no local, e aí para entrar ele apresentava a pedrinha. Então, para entrar na vida, é uma pedrinha. Um atestado de boa conduta, Está aqui, Débora? O direito de entrar na vida, a pedrinha branca na sua mão. Jesus está dizendo, eu dar-lhe uma pedrinha branca. Então é o direito de entrar na vida. Então você foi livre e agora você tem direito de entrar na vida eterna. Mas tem um nome escrito. Jesus não está dizendo aqui que o nome é seu. Você não vai receber um novo nome. Você vai receber um nome. E ele disse assim, esse nome ninguém conhece, senão você mesmo. Então o nome, irmãos, não é para você apresentar para os outros e dizer assim, meu nome é tal. Porque se ninguém conhece o nome, não tem sentido de dar um nome assim, E esse nome, irmãos, é o nome do próprio Cristo. Você agora é um cristão, Quando você olhar na pedrinha e dizer assim, eu sou de Cristo, eu sou filho, eu sou amado, porque eu ganhei a pedrinha, que é o direito à vida, à liberdade e fazer parte dessa família que tem o nome de Jesus, o nome de Cristo, o nome de Jesus. Obedeça. Mas essa promessa é para quem? Aos vencedores, aqueles que se mantiverem fiéis. Porque os infiéis, o Senhor disse, eu pelejarei contra eles com a palavra, com a espada que sai da minha boca. Então, é para aqueles que se mantêm fiéis. Olha, irmãos, que o Senhor nos ache fiéis.
nós mantenhamos a nossa fé, mesmo diante das provas, mesmo diante das fascinações do mundo, das coisas que o mundo tem oferecido para tentar nos desviar do propósito de Deus, que nós mantenhamos os valores e os princípios, né, da palavra de Deus para a nossa vida, e continuemos fiéis, né, e que nós sejamos encontrados fiéis. Amém? Amém. Vamos orar então? Vamos receber a bênção? Em nome de Jesus. Deus bondoso, nós queremos te agradecer, Senhor, porque um dia o Senhor nos chamou, nos conheceu, nos amou, ó Deus, e nos deu o privilégio de fazer parte da grande família, que é a família do Senhor. Ó Deus, queremos te agradecer também porque tivemos os nossos pecados perdoados e hoje, Senhor, livres, nós podemos te servir, Senhor, ó Deus, com fidelidade, ó Deus, andando, Senhor, mesmo nas provas, sem contaminar, Senhor, sem ser contaminado pelo mundo, e vivendo, ó Deus, debaixo da tua direção, do teu amparo, do teu sustento. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, Pai, sobre aqueles irmãos que ainda permanecem, Senhor, na dúvida, outros que permanecem influenciados pelo mundo, ó Deus, que o Senhor traga para eles arrependimento, Senhor, para que eles possam voltar para o Senhor e andar diante do Senhor com fidelidade de coração, fidelidade de alma. Ó Deus, te agradecemos também, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida e as promessas que o Senhor fez para cada um de nós na tua palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque essas promessas são nossas, é do Senhor para a nossa vida, para a sua igreja, e te louvamos, Pai, por pertencer à tua igreja, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Depois será colocado no YouTube, então os irmãos poderão rever ou passar para alguém, viu? A nossa lição de hoje.